Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós trataremos do tema ação. Esse vídeo na verdade está sendo refeito por conta das reclamações que foram feitas com relação ao áudio, né? E reclamações feitas com razão. O áudio realmente estava muito ruim. E antes eu tinha postado 2 vídeos sobre esse tema. Agora eu juntei esses 2 vídeos em um só. Acredito que seja o vídeo mais longo que terei por hora no canal. E acrescentei algumas informações baseadas em outras obras que tratam da teoria geral do processo e também trouxe julgados do STJ mais recentes e, ao final, resolução de 2 questões de concurso. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Este vídeo está sendo refeito, principalmente por conta do áudio. Houve muita reclamação com relação ao áudio. O áudio estava ruim. Realmente, o áudio não estava bom. E espero que agora o áudio fique melhor. E aí eu aproveito o ensejo para atualizar, para melhorar esta aula a respeito do tema ação. Ok? Algumas coisas vocês vão perceber que estão sendo repetidas, mas haverá aqui algumas novidades, tá? Teremos novidades neste vídeo. Então vamos lá. Este conceito a gente já tinha visto no vídeo anterior, conceito de Casca-Carpinella-Bueno. A novidade é que agora eu vou mostrar para vocês a capa do livro, coisa que eu não tinha feito no vídeo anterior. Eu coloquei ao final as referências, né? Mas com o tempo eu percebi que assim é bem melhor para vocês visualizarem a obra, né? Esta obra, tá? Do Casca-Carpinella-Bueno, volume único, segunda edição, de acordo com o novo Código de Processo Civil, editora Saraiva, né? Claro, né? De acordo com o novo Código. Então ele diz na página 69, olha o que ele fala, conceitos de ação, de Casca-Carpinella-Bueno. Então ele arremata dizendo, né? Nesse contexto, a ação só pode ser compreendida como direito subjetivo público. Por que direito subjetivo público? Lembram da norma agendi, da facultas agendi, da faculdade de agir, né? O direito objetivo, o direito subjetivo. Então, direito subjetivo porque pode ser exercido, né, por qualquer um, né? Qualquer um tem o direito subjetivo de pedir em juízo, pleitear um direito seu, preservar, evitar a lesão ao direito ou pedir a reparação em razão da lesão ao direito. Então, o direito subjetivo público exatamente porque pertence a todos. Todos têm essa possibilidade de propor uma ação. Todos têm essa possibilidade de fazer um pedido perante o Poder Judiciário, né? Ou, mais que isso, o direito fundamental de pedir a tutela jurisdicional do Estado juiz. Então, a tutela jurisdicional é exatamente a pretensão, é o que se quer, e vai variar muito conforme o que for pedido, né? Pode ser alimentos, formação de alimentos, pode ser o divórcio, pode ser guarda, pode ser alguma questão relacionada à propriedade, à posse, enfim, vai variar muito. No direito do trabalho, geralmente o pedido gira em torno de verbas trabalhistas, enfim, e por aí vai. Ao Estado juiz, rompendo a inércia do Poder Judiciário. Estado juiz, claro, Poder Judiciário, né? E a inércia, vejam o vídeo que eu já postei sobre os princípios fundamentais da jurisdição, onde eu falo de inércia, né? E de atuar ao longo do processo, já tenho vídeos postados a respeito de processo também, coisa que não havia quando foi postado o primeiro vídeo sobre ação, para a obtenção daquele fim. Ou seja, para que o autor da ação tenha assegurado seu direito, né? Para que tudo que ele pretende é alcançar a sua tutela jurisdicional, a satisfação do seu direito pleiteado em juízo, né? Então, esse é o conceito de Casca-Carpinella-Bueno. Conceito de Moacir Amaral Santos, saudoso Moacir Amaral Santos. Vou mostrar a capa do livro para vocês. Infelizmente, eu não tenho visto, acho que não tem mesmo essa obra de acordo com o novo Código de Processo Civil, né? Moacir Amaral Santos já é falecido e, pelo que eu saiba, a obra dele não tem sido atualizada. Então, claro, esta obra está de acordo ainda com o Código de Processo Civil de 1973. Mas é um clássico, né? Foi a partir desta obra que eu comecei, e o título já diz isso, né? Primeiras linhas de direito processual civil. Então, realmente, ele é ótimo para uma introdução a esse tema, né? E, infelizmente, volto a dizer, eu não tenho conhecimento dessa obra ter sido atualizada. Mas o conceito de ação contido nela, para a gente, ainda serve, tá?
Então, nesta obra, na página 67, olha o que diz o saudoso Moacir Amaral Santos. Ação, em suma, né, em resumo, em síntese, é um direito subjetivo público, veja que é repetido o que diz Cássio Carpinella, né? Na verdade, é Cássio Carpinella que deve ter repetido o que diz Moacir Amaral Santos, distinto do direito privado invocado. Veja, ele fala direito privado porque é um autor de processo civil, mas poderia ser o direito público também. Aqui uma distinção importante entre o direito processual e o direito material. Veja, não é porque foi proposta uma ação trabalhista, por exemplo, que necessariamente o pedido vai ser acolhido. Não é porque foi proposta uma ação penal que necessariamente o réu vai ser condenado. Não é porque foi proposta uma ação de natureza civil que obrigatoriamente o pedido do autor vai ser acolhido. Então, pode ser validamente exercido o direito de ação, mas a pretensão pode ser rejeitada. Tá? É essa a distinção que o Moacir Amaral Santos faz aqui, ó. Distinto do direito privado invocado, ao qual não pressupõe necessariamente. Ou seja, não é porque o autor propôs a ação que necessariamente ele tem razão, que necessariamente o seu pedido será acolhido. E, pois, neste sentido, abstrato, genérico, porque não varia, é sempre o mesmo. Então, sempre vai ser proposta uma ação, sempre que for proposta uma ação, é o autor deduzindo a sua pretensão em juízo. Claro que vai variar muito conforme seja uma ação penal, uma ação civil, uma ação trabalhista. Então, nesse sentido abstrato, genérico, ele não varia, é sempre o mesmo, né? Tem por sujeito passivo o Estado, por quê? Porque é dele que se pede a providência, né? Dele que se pede a providência, a ser proposta uma ação trabalhista. É o mesmo que dizer, judiciário, me dê essas verbas trabalhistas, haja vista que o réu, né, o reclamado, não quer pagá-las espontaneamente, né? Uma ação penal, Estado juiz, né, Poder Judiciário, condene esse indivíduo pela prática desse crime, né? Numa ação de natureza civil, Estado obriga o indivíduo a pagar o que ele me deve, obriga ele a devolver o bem dado em locação, em empréstimo, enfim, varia muito, né? Então tem por sujeito passivo o Estado, do qual visa a prestação jurisdicional, ou seja, o julgamento do caso que lhe é submetido, né, o exercício da jurisdição. Tá? Eu remeto vocês aos vídeos sobre jurisdição. Num caso concreto, tem até um dos conceitos de jurisdição que eu analiso que fala que tem que ser situações jurídicas concretamente deduzidas, porque o judiciário não é um órgão consultivo, né? Então, há salvo exceções do direito eleitoral, né, mas isso é excepcional. É o direito de pedir do Estado a prestação de sua atividade jurisdicional, num caso concreto. Ou simplesmente, olha aqui que bacana essa síntese, ó. O que é ação? O direito de invocar o exercício da função jurisdicional. Tudo por conta da inércia. Normalmente, o judiciário não vai atuar a não ser que ele seja provocado. E a forma de provocar a atividade jurisdicional é exatamente através do exercício do direito de ação. Ok? Tem até um vídeo postado já falando dessa relação entre ação, jurisdição e processo. Aqui, novidade, tá? Isso mesmo para quem assistiu, né? Não viu isso aqui porque no vídeo anterior eu não tinha colocado essa colocação aqui de Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Então, olha a obra, é esta aqui. Novidade aqui neste vídeo, tá? Muito boa essa obra, por sinal, tá? Teoria Geral do Novo Processo Civil, de acordo com a Lei 13.256, não, de acordo com o novo Código de Processo Civil, né? Então vejam o que dizem Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Ainda sobre ação, né? Segundo o entendimento preponderante nos países de cultura processual romano-germânica, e especialmente no Brasil, a ação, olha o que é ação, é o direito de obter do Estado juiz, do Poder Judiciário, um pronunciamento a respeito de uma pretensão trazida a juízo, decisão de mérito. Então, claro, toda vez que o autor propõe uma ação, tudo o que ele quer é que o mérito seja julgado. Eventualmente, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito. A gente vai falar disso daqui a pouco. Basta que não preencha uma das condições da ação. Por exemplo, independentemente de esse pronunciamento ser favorável ou desfavorável àquele que eu tiver pedido. Aquilo que o Moacir Amaral Santos fala, né? O direito de ação não se confunde com o objeto da demanda. O direito processual é diferente do direito material, né? É exatamente essa colocação aqui, ó, do Moacir Amaral Santos, ó. Direito de ação
ação. É um direito subjetivo público distinto do direito privado invocado. Poderia ser público também, já disse, né? Então, é isso que está sendo dito aqui em outras palavras. Ó. O direito de ação pode ser validamente exercitado, sendo julgado mérito, isso independentemente de pronunciamento ser favorável ou desfavorável. Por quê? Porque o fato de o autor propor a ação não quer dizer que ele necessariamente tenha razão. Não quer dizer que o pedido dele necessariamente vai ser acolhido. Né? Então, tal é a teoria abstrata da ação, que surgiu na Alemanha e na Áustria na segunda metade do século XIX e sucedeu à teoria imanentista e a teoria da ação como direito concreto. Sobre essas teorias, não vou me estender aqui, né, que não é, acho que nem o local apropriado para tamanho aprofundamento. Mas nesta obra, para mim uma obra nova, eu estou tendo o primeiro contato com ela, ainda nem olhei toda, mas o que eu vi eu gostei muito, né? Teoria Geral do Processo, José Maria Rosa, eu não vou me atrever a pronunciar o nome dele, Renan Faria também, alguma coisa Tami, né? Ele é mais conhecido como Renan Tami, tem vídeos inclusive postados, né, também no YouTube. Então, nesta obra eles discorrem, tá? Sobre essas teorias todas que tratam a respeito do tema ação, essas teorias como teoria abstrata, teoria analentista, enfim, eles tratam bem desse tema lá. Remeto vocês à leitura dessa obra, tá? Vamos em frente. Condições da ação. Há uma discussão, a meu ver, sem muito sentido, mas enfim, como o novo Código de Processo Civil não fala expressamente em condições da ação, ele não usa essa expressão, houve quem quisesse dizer que não existe mais condição da ação. Enfim, há condições da ação. Né? A diferença é que uma delas foi subtraída, que era, nós tínhamos três, né, que era a legitimidade das partes, três de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Hoje o Código não fala mais de possibilidade jurídica do pedido. E isso, a princípio, gerou uma discussão, que, aliás, perdura até hoje. Né? Já quando se estava ainda na elaboração do projeto, né, do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, surgiu essa discussão. E dois artigos se destacaram na época. Um de autoria de Fred Dias Júnior, será o fim da categoria condição da ação, um elogio ao projeto do novo Código, né, de Processo Civil. E na mesma revista, essa revista aqui, Revista de Processo, número 197, de 2011, o Alexandre Freitas Câmara fez uma resposta. Né? Será o fim da categoria condição da ação? Uma resposta a Fred Dias Júnior. Então vale a pena a leitura a esses artigos para entender, né, como começou essa discussão, se continuaria se podendo falar em condições da ação ou não, se a possibilidade jurídica do pedido seria mérito ou se não seria mérito, o DJ pensa que seria mérito e por isso deixou de constar no novo código como condição da ação, para Alexandre Freitas Câmara não, estaria na verdade contida dentro do interesse de agir, enfim, discussões doutrinárias. Né? É interessante a posição de José Miguel Garcia Medina, que foi um dos integrantes da comissão que criou o anteprojeto, né, do novo Código de Processo Civil. Ele diz que, na verdade, o que eles pretenderam, ao tirar a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, foi apenas seguir a linha do inventor, que é Enrico Túlio Liebmann. Né? Eles quiseram prestigiar Liebmann, porque Liebmann, de início, ele colocava três condições da ação. Legitimidade das partes, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Depois, o próprio Liebmann parou de falar em possibilidade jurídica do pedido. Então, na verdade, segundo José Miguel Garcia Medina, a ideia não foi dizer que possibilidade jurídica do pedido seria mérito ou não. A ideia foi apenas prestigiar o entendimento do próprio Liebmann. Tá? Então, vamos lá com relação a condições da ação. Diz o artigo 17 do novo Código de Processo Civil. Para postular em juízo, ou seja, para pedir alguma coisa ao judiciário, para propor uma ação, é necessário ter interesse, que é o interesse de agir, ou interesse processual, dá no mesmo, e legitimidade, que é a legitimidade das partes, ou a legitimatio ad causam. Tá? A respeito da legitimidade, vamos ver aqui o que diz, novamente, Cândido Rangel de Damarco e Bruno Vasconcelos Carreiro Lopes. Vou mostrar novamente para vocês, que não me custa nada. A obra é esta aqui. Tá? Olha o que eles dizem sobre a legitimidade. A legitimidade ad causam, para a causa, né, é a qualidade para estar em juízo como demandante, autor, ou demandado, réu. Isso é importante, porque muitas vezes a forma, até pela redação do novo código, o Código Revogado não era diferente. Ó. Olha o que diz o artigo 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, se você levar isso ao pé da letra, fica parecendo que a legitimidade é só para o autor. E não é. A legitimidade é das partes. Então, também o réu tem que ter legitimidade. Tá? Aliás, essa colocação aqui é novidade. No vídeo anterior não tinha feito menção a essa obra. Né? Então, eles dizem que a legitimidade é de causa, é qualidade de estar em juízo como demandante, autor ou demandado. Porque o réu também tem que ter legitimidade. Você não pode propor ação contra qualquer um. Né? Se a dívida é de João, você não pode cobrar do José. Então, a legitimidade é importante também, não só no polo ativo, mas também no polo passivo. Né? Como já dito, você não pode cobrar a dívida de João se a dívida é de José. Você não pode exigir a devolução de um bem de Francisco se quem prestou foi Maria. Enfim, é uma questão elementar de legitimidade, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, demandante ou demandado, em relação a determinado conflito, trazido ao exame do juiz. Essa ideia de conflito nos remete ao interesse de agir, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por enquanto a gente está falando aqui da legitimidade. Então, trazido ao exame do juiz, o judiciário, né? Ela depende sempre de uma concreta relação, a legitimidade, entre o sujeito e a causa. E se traduz a legitimidade na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a esfera de direitos do autor, seja para favorecê-la, seja para restringi-la. Tem, portanto, legitimidade ativa para uma causa o sujeito que, em tese, poderá vir a se beneficiar juridicamente dos direitos da tutela judicial pleiteada. Titular do direito, normalmente. Aqui está a se falar da legitimidade ordinária. Né? E tem legitimidade passiva, para ser réu, aquele que também, em tese, poderá sofrer algum impacto desfavorável em sua esfera jurídica. Né? O que liga esses indivíduos? Se é uma ação trabalhista, quem é o empregado, quem é o empregador? Né? Vejam que aqui eles falam, até por uma questão de didática, eles dão mais destaque à questão da legitimidade ordinária. Mas vejam que o artigo 18 ele não fala só disso. Ele trata da legitimidade ordinária até a vírgula. É nessa parte inicial. Ó. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Essa é a legitimidade ordinária. Normalmente vai a juízo o titular do direito. Né? Agora, veja que há exceções, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, tem pessoas que têm autorização para pleitear em nome próprio o direito alheio. Isso só vai acontecer se tiver expressa autorização. Tá? Exemplo, vamos dar uma olhada aqui, separei para vocês, a Lei da Ação Civil Pública, é a Lei 7.347 de 85. Né? Então, veja, numa ação civil pública pode se tratar, por exemplo, de questões relacionadas ao meio ambiente, direito difuso, interessa a humanidade, interessa até as gerações futuras. Você não delimita o número de pessoas interessadas aqui nessa questão. Então, veja, quem é que pode propor uma ação dessas? Está aqui o artigo 5º. O artigo 5º trata da legitimidade para a propositura da ação civil pública. E essa legitimidade é extraordinária. Porque quem vai a juízo não é o titular do direito. É alguém autorizado a pleitear em nome próprio o direito alheio. Então, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Né? O Ministério Público, normalmente quem faz isso. Isso aqui é porque foi revogado. Né? Aí foi inserido em 2007 a Defensoria Pública e assim vai. Então, são exemplos de legitimação extraordinária. Tá? Agora, um detalhe interessante, um detalhe importante, que eu vejo os alunos da teoria geral do processo sempre fazerem confusão. Imagine você, por exemplo, uma ação de alimentos em que o autor é um menor de idade. É um incapaz. Veja, nesse caso, a legitimidade para a propor ação é do menor. Agora, por ser incapaz, ele não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil. Conforme ele seja absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele vai ter que ser representado ou assistido, conforme o caso. Não confundir, portanto, legitimidade com capacidade. São conceitos distintos. A legitimidade é uma das condições da ação. A capacidade você acha lá no Código Civil. Né? A possibilidade de praticar pessoalmente os atos da vida civil. Então, a questão do indivíduo ser relativamente capaz, absolutamente incapaz. Mas não se tira do incapaz a legitimidade. A questão é apenas que ele vai ter que ser representado ou assistido, mas o autor da ação vai continuar sendo ele. Tá? Claro, no direito penal isso é diferente porque envolve questão de imputabilidade, né? Mas aí é questões específicas lá do direito penal. Então, com relação à legitimidade,
Vale destacar que o artigo 18 trata da legitimidade ordinária, ninguém pode pleitear direito à lei em nome próprio, né? Ninguém poderá pleitear direito em nome próprio, ou seja, só vai poder pleitear em juízo, o indivíduo só vai poder pleitear em juízo o seu próprio direito. Quem vai a juízo como autor normalmente é o titular do direito, e nós vimos que o Dinamarca e o Bruno Vasconcelos trataram da legitimidade sob esse aspecto, da legitimidade ordinária, mas existe a legitimidade extraordinária, né? Outras pessoas autorizadas a pleitear em nome próprio direito alheio, a OAB, né? Sindicato, né? São exemplos de pessoas autorizadas pelo ordenamento jurídico a proporem ação pleiteando em nome próprio direito alheio. Tá? Bem, com relação ao interesse de agir, eu separei uma colocação muito interessante da obra de José Maria Rosa e Renan Tami. Vou mostrar novamente a capa da obra para vocês. É esta obra aqui, né? Para mim, uma novidade, ainda não vi toda, mas o pouco que eu vi eu gostei muito. Recomendo. Excelente obra de Teoria Geral do Processo. Está na terceira edição aqui, a edição de 2018. Tá? Então, eles falam na página 215. Olha que interessante, que eles colocam sobre o interesse de agir. O interesse de agir pode se chamar também interesse processual, tá? Dá no mesmo. Surge da necessidade de obter, através do processo, a proteção do interesse substancial, aqui do direito material. Né? Eu tenho meu direito violado e eu vou buscar a proteção jurisdicional. Vou pedir que o judiciário concretize o meu direito, proteja o meu direito. De que adianta o Código Civil dizer que quando eu pago um preço, o indivíduo tem que me entregar alguma coisa, né, no contrato de compra e venda, por exemplo? Se a eu pagar esse preço, o indivíduo não me entregar a coisa e ficar por isso mesmo. Então, olha o interesse de agir, de se propor a ação pedindo que o judiciário obrigue o indivíduo a entregar a mercadoria, por exemplo. Né? Então, interesse substancial pressupõe, portanto, a lesão deste. Veja, o direito lesionado você busca a reparação, mas muitas vezes a ameaça à lesão já é suficiente. Tá? Você vê, inclusive, isso no próprio texto constitucional, né? No artigo 5º, 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a ação pode servir para impedir que a lesão ocorra. Tá? Eu tenho um vídeo postado que fala do princípio da inafastabilidade. Né? Então, a lesão deste interesse e a idoneidade do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Né? Satisfazer a pretensão do autor. Né? O que ele pede. Sendo acolhido o pedido dele, está satisfeita a sua pretensão. Seria de fato inútil examinar a demanda para conceder ou negar. Lembra, não é porque o autor propôs a ação que necessariamente ele tenha razão. Né? O provimento solicitado, pedido que é feito, se a situação de fato descrita não constitui uma hipotética lesão a direito. Então, de repente, ao analisar aquela pretensão, se vê que ela nem faz sentido. Né? Isso aqui antigamente nos remeteria à questão da possibilidade jurídica do pedido. Mas hoje nós podemos encaixar aqui no interesse de agir. Pense, por exemplo, num indivíduo que vendeu a alma. Né? Ele vendeu a alma. Ok. Aqui sobre a ótica do comprador. Né? Quem comprou a alma, pagou o preço. Ok, agora eu quero que ele me entregue a alma. Como é que você vai concretizar esse direito? Não tem como, é impossível. Né? Então, uma ação dessa seria extinta sem resolução de mérito, porque o objeto é impossível de ser. Eu comprei a sombra do fulano. Não tem como, né? Só no filme do Peter Pan lá que isso é possível. Na realidade, não. Então, ou interesse, ou se os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já foram obtidos. Eu vou já mostrar 2 julgados interessantes para vocês do STJ sobre isso. Novidade também aqui dessa atualização do vídeo. Ou, enfim, se o provimento é inadequado ou inidôneo para remover a lesão. Porque tem que ver também as questões processuais aqui de adequação, né? Não adianta eu propor... Eu tenho vídeos postados já sobre o processo de execução. Mas para que haja uma ação de execução, para que seja validamente proposta uma ação de execução, tem que haver um título executivo. Não adianta o indivíduo querer manusear uma ação de execução sem título executivo, que ela não vai vingar. Né? Haveria falta de interesse de agir. Né? Naturalmente, o reconhecimento da subsistência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão. Perfeito. Quer dizer apenas que a sua demanda, a ação que ele propôs, né, se apresenta merecedora, esse é o ponto, merecedora de ser tomada em consideração. Tem interesse de agir? Há necessidade de intervenção do judiciário nesse caso concreto?
Essa é a questão, né? E ao mérito, não ao interesse de agir. Pertence toda a questão de fato e de direito relativa à procedência da demanda. Então, assim, ok, se justifica a intervenção do judiciário. Agora vamos julgar. Vamos verificar se o pedido deve ou não ser acolhido, né? Isto é, a conformidade do direito à proteção jurídica que se pretende pelo interesse substancial. Será que realmente tem respaldo jurídico a pretensão do autor? Isso é uma questão de mérito que há de ser julgada. Mas para que isso aconteça, tem que estar evidenciado o interesse de agir. Tá? No vídeo anterior eu dei um exemplo, eu vou voltar a repetir porque eu acho ele muito bom. Eu sempre uso ele em sala de aula. Imagine, por exemplo, um empréstimo de uma caneta Bic. Né? Sem desmerecer a marca Bic, mas uma caneta Bic é barata. Né? Então o indivíduo empresta a caneta para o colega não devolve, é estudante de direito, já viu, né? Uma raça complicada. Aí ele analisa e fala, não, mas se ele não devolveu minha caneta, eu tenho direito a ser reintegrado na posse. Ele propõe uma ação concessória, uma ação de reintegração de posse. Veja, não tem porquê, não há interesse de agir. Você movimentar todo o aparato jurisdicional para tratar da reintegração de posse de uma caneta Bic. Ele olha lá no Código Penal e vê que isso se encaixa no crime de apropriação indébita. Né? Isso no direito penal fala até crime de bagatela. Né? Trazendo aqui para o âmbito processual, é falta de interesse de agir. Não vai haver uma ação penal por conta da apropriação indébita de uma caneta Bic. Né? Então esse é um aspecto interessante do interesse de agir. Então eu separei aqui para vocês dois julgados do STJ. Um em que se evidencia o interesse de agir, outro em que não se evidencia a existência do direito de agir. Então vamos lá. Neste primeiro aqui, veja que eu atualizei, tá? Isso aqui é recente. Pelo menos recente do momento que eu estou fazendo o vídeo, né? É uma decisão aqui de outubro de 2018. Peguem esse critério aqui, ó, e depois vejam o acórdão na íntegra, né, se tiver interesse, no site do STJ. Por hora nos interessa somente essa parte final aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Aqui. É isso que nos interessa por enquanto, tá? Ó, vou ler todo o tópico 4. Não se vislumbra grave ofensa à moralidade pública ou lesão a valores fundamentais da coletividade, bem como ato que tenha ultrapassado os limites do justo e tolerável. Tanto que o Tribunal de Justiça chegou a afirmar o aludido mencionado convênio. Aí a parte mais interessante, para a nossa explicação aqui. O processo foi extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, por falta dessa condição da ação. Por quê? Porque o referido convênio, né, o objeto da demanda, foi revogado antes mesmo do ajuizamento da ação civil pública. Então vejam, não faz sentido movimentar o aparato judicial para ver a legalidade, né, sei lá do que trata aqui, mas sim a validade do convênio, que já não existe mais. Isso às vezes pode acontecer, inclusive, durante a tramitação do processo. Pode ser que de início havia interesse de agir, mas no decorrer do feito se perca o objeto e deixe de existir o interesse de agir. Isso é possível acontecer também. Mas aqui nem foi o caso. Aqui, quando a ação foi proposta, o convênio já não existia. Então, para que tratar de uma ação para, sei lá, alegar nulidade, invalidade de um convênio que não existe mais? Veja, isso não quer dizer que não pode haver ação. Pode até haver uma ação sobre um outro sentido, tratando do prejuízo que esse convênio possa ter causado durante o período em que ele vigorou. Ok, mas para falar da validade dele, realmente não faz sentido. Então, por isso o processo foi extinto sem resolução de mérito. Aqui faltou o interesse de agir. Tá? Agora, nesta outra decisão, há interesse de agir. Olha que interessante essa situação. Ó. Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição da seguradora, ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado de ser indenizado, né? Demonstrando a presença do interesse de agir. É o mesmo que dizer, judiciário, veja, eu necessito da sua intervenção. Eu tenho um vídeo que, por sinal, aparentemente agradou muito, muita gente já visualizou, em que eu falo dos meios de resolução de conflitos. Então lá eu falo de uma questão histórica relacionada às formas de composição de litígio. E nós sabemos que hoje você não pode usar a autotutela, pelo menos não em regra, né? Excepcionalmente até se pode. Mas uma situação como essa, o que o segurado vai fazer? Como é que ele vai obrigar a seguradora a lhe indenizar? Tem que ser através da propositura de uma ação, não tem jeito. Se ela opõe essa resistência, está mais do que justificado aqui o interesse de agir.
né? Haja vista de que ele não tem outro meio. É como se dissesse, judiciário, não tem outra forma de satisfazer minha pretensão. Eu não tenho outra forma de ser indenizado a não ser com a sua intervenção. É bem verdade que no que diz respeito à seguradora, vale a pena, eu já resolvi alguns casos assim. Procura na internet, vocês vão achar. SUSEP. A SUSEP tem resolvido muitas coisas relacionadas a seguro, tá? Vale, fica a dica aí para vocês. Vamos em frente. Vimos então o interesse de agir, vimos a legitimidade das partes. Agora vou prosseguir. Da outra vez eu fiz 2 vídeos, dessa vez eu vou fazer um vídeo só. Me permitam falar um pouco mais rápido aqui, mas eu vou fazer um vídeo só. Vamos tratar agora dos elementos identificadores da ação. Quais são os elementos identificadores da ação? Partes, pedido, causa de pedir. Partes, claro, autor, réu, ou os autores e os réus. Eu tenho um vídeo postado sobre litisconsórcio, né? Pode ser ativo, passivo, enfim. As partes. Pedido, ele se desdobra em imediato e imediato. O pedido imediato é o pronunciamento do judiciário. Exemplo, numa ação condenatória, o que se quer de imediato? Que o réu seja condenado. O réu é condenado a pagar uma indenização ao autor. Ok, alcançado o pedido imediato. Qual seria o pedido imediato nesse exemplo? O recebimento da indenização. Tá? O bem da vida, como muitos afirmam em doutrina. Tá? E a causa de pedir se desdobra em próxima e remota. A próxima, para a maioria, seria o fundamento jurídico do pedido. Veja que eu não estou falando de fundamento legal. Fundamento jurídico. A pretensão não é contrária ao ordenamento jurídico. Isso é importante. Por quê? Porque, mesmo que não haja lei, acredito que eu fale disso no vídeo que eu falo do princípio da inafastabilidade, né, lá nos princípios fundamentais da jurisdição, mesmo que não haja lei, o judiciário tem que dar uma resposta. Ele vai resolver pela analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, ele vai resolver. Né? Então, tem que haver fundamento jurídico, causa de pedir próximo. E a remota é o fato. É o fato que comprova a necessidade de intervenção do judiciário. Isso está muito mais ligado ao interesse de agir. Né? É como se dissesse, o judiciário não tem outra forma de resolver. E veja, geralmente esse fato mostra a existência de uma controvérsia, de uma lide. Mas no final das contas, o que se narra é um problema. Às vezes não há lide. Basta você lembrar que existem procedimentos de jurisdição voluntária. Um divórcio, por exemplo, em que haja interesse de incapaz. Pelo nosso ordenamento jurídico, pela legislação vigente, essa situação obrigatoriamente tem que ser submetida ao judiciário. Até porque vai haver a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal do ordenamento jurídico. Então veja, de repente nem a lide. O divórcio pode ser consensual, mas por haver interesse de incapaz, tem-se um problema a ser resolvido pelo judiciário. Tá? Há quem inverte isso aqui, né? Humberto Adorno inverte, mas para a maioria, causa de pedir próxima, fundamento jurídico, causa de pedir remota, o fato, que demonstra a necessidade de intervenção do judiciário, que comprova a existência do interesse de agir, ou interesse processual, se preferirem. Tá, mas por que eu tenho que saber que os elementos identificadores da ação são partes, pedido e causa de pedir? Vejam, a relevância está nos pressupostos processuais negativos, litispendência, coisa julgada, perempção. Me permito aqui ao Código de Processo Civil, para ser mais rápido e dinâmico aqui na distinção entre esses institutos. Tá? Vamos ver aqui no Código de Processo Civil o que diz o artigo 337. Ele fala do que o réu pode alegar em preliminar na contestação. E aqui, veja, ele pode alegar em preliminar, ó, perempção, litispendência, coisa julgada. Todas elas levam à extinção do processo sem resolução de mérito. Vou já mostrar o 485 para vocês. Mas veja os parágrafos do 337, novo Código de Processo Civil. Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Quando é que se reproduz uma ação anteriormente ajuizada? Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esses são os elementos identificadores da ação. Se eles forem idênticos, a ação foi repetida. Se a ação foi repetida, você pode estar diante de um caso de litispendência, de coisa julgada ou de perempção. Isso elas têm em comum. Tanto a litispendência como a coisa julgada, como a perempção, elas significam que a ação foi repetida. Há uma ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir. Agora, o que difere esses institutos? Parágrafo 3º. A litispendência é quando se repete a ação que está em curso. Aqui um erro do Código de 73 que foi repetido no novo Código. O que está em curso não é a ação. O que está em curso é o procedimento. Mas, enfim.
há uma ação anteriormente ajuizada e ela não tem uma decisão da qual ainda não caiba recurso. Tá? Porque se houver uma decisão da qual já não cabe mais recurso, aí nós estaremos diante de um caso de coisa julgada. É o parágrafo 4º. A coisa julgada é quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Aí nós estamos diante de um caso de coisa julgada. Veja, todas elas levam à extinção do processo sem resolução de mérito. Desvio aqui do microfone para achar para vocês o artigo, já foi nele, né? O 486. Olha aqui a perempção onde está. 486, parágrafo 3º. Isso aqui é perempção, minha gente. Tá? Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvado, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Então, veja, não é que ele perca o direito, ele não perde, mas ele não pode mais ser autor, porque por 3 vezes ele deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito por ter abandonado a causa. Assim. E o 485, né? As situações de extinção do processo sem resolução de mérito. Ó. O juiz não resolverá o mérito quando? Aí vamos ver aqui, ó, os incisos. Aqui nos interessa os incisos 4. Não, desculpa. Os incisos 5 e 6. Aqui. Reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Isso leva à extinção do processo sem resolução de mérito. Verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Então, se faltar qualquer uma dessas condições da ação, isso leva à extinção do processo sem resolução de mérito. Tá? É como se o judiciário dissesse, olha, eu não posso julgar o mérito da sua demanda, porque faltam os pressupostos processuais ou falta alguma das condições da ação. Ok? Vamos em frente. Para finalizarmos, tá, nessa apertada síntese aqui sobre a ação, eu trouxe aqui como novidade também nessa atualização do vídeo 2 questões de concurso. Então veja, eu espero que a partir do vídeo, né, a partir do que nós vimos aqui nessa apertada síntese, vocês tenham facilidade em resolver essas 2 questões. Então vamos a elas. Pode-se afirmar que são condições da ação pelo Código de Processo Civil de 2015. Alternativa A, partes, legitimidade de causa, interesse processual. Partes? Parte não é condição da ação. As partes são elementos identificadores da ação. Né? Então, não. B, partes de novo? Não. C, possibilidade jurídica do pedido. Quem não se atualizou, talvez marque a C. Porque, de acordo com o Código de 73, a C estaria correta. O novo código não fala mais em possibilidade jurídica do pedido. Se puderem, vejam aqueles artigos do Didier e do Alexandre Fetas Câmara, que eles são bem interessantes, eles tratam desse tema. Então, não é a C. D, veja, ele deixa claro que aqui é a partir do Código de 2015. Né? D, legitimidade de causa e interesse processual. Letra D é a alternativa correta. E letra E, possibilidade jurídica do pedido, novamente, não, né? Porque isso aqui de acordo com o Código de 73. Então, letra D, nós vimos já o artigo 18, né, do novo Código. Artigo 17, melhor dizendo, do novo Código de Processo Civil. Outra questão de concurso. Veja como, né, agora, depois de ver o vídeo, imagino que tenham ficado fáceis essas questões, né? São elementos da ação. São os elementos identificadores da ação, né? Mas ok, são elementos da ação. A. Possibilidade jurídica do pedido? Não, isso aqui antigamente era condição da ação. B. Legitimidade de causa? Não, isso é condição da ação. C. Partes, causa de pedir e pedido. Fácil, né? Esses são os elementos da ação. Os elementos identificadores da ação. D. Partes, causa de pedir e interesse processual. Não, isso aqui é condição da ação. Partes, legitimidade, não, misturou de novo. Então, perdão, a alternativa correta é a alternativa C. Partes, sim, elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Letra C, portanto. Lembro sempre, isso aqui é uma apertadíssima síntese a respeito desse tema. Antigamente, né, já tive 2 vídeos, eu dividi esse conteúdo em 2 vídeos, o áudio realmente estava péssimo, reclamaram muito. Então eu estou refazendo mais para melhorar a qualidade do áudio e aproveitei para atualizar, acrescentar, aprimorar. Por hoje é só. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.